Do livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Kadoshub, editora FEB, nós vamos ver agora o papel do doutrinador dentro de uma reunião de desobsessão. Na época era chamado doutrinador, hoje é chamado de esclarecedor. O doutrinador. Diante deles, os desencarnados que sofrem, embora alguns não se deem conta, coloca-te na posição de quem usa a terapêutica espiritual, unge-te de compreensão e fala-lhes com a ternura de irmão e o respeito de amigo. Como que você vai conversar com um amigo seu que chega para você e fala assim: eu cometi muitos crimes e hoje eu sofro um remorso muito grande por ter cometido muitos crimes? Ou, se você tinha um amigo de infância, na adolescência era muito seu amigo, você ficou 10 anos sem vê-lo, e ele volta para você depois desses 10 anos, vocês se reencontram, e ele fala assim: estou cometendo muitos crimes. Como que você conversaria com ele? É nesse tom que você vai conversar com aquele espírito. Aí você fala assim: eu não quero nem papo, vou sair correndo, quero distância de uma pessoa numa situação dessa. Bom, cada um com seu cada um, mas ali na sala mediúnica nós não temos opção. Nós temos que parar diante daquela situação e conversarmos com aquele espírito naturalmente. Procurarmos extrair o melhor de nós para podermos darmos um bom conselho, para podermos levar a ele um entendimento, uma compreensão de que tem que agir de uma nova forma, de um novo padrão, para procurarmos então nos fortalecer, nos engrandecer espiritualmente. E dessa forma, e à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, conforme a gente vai entendendo o sofrimento do outro, a gente vai conquistando os nossos méritos. Então não é, eu sou maior porque eu estou aqui na condição de dialogador. Não, não é assim que nós vamos nos colocar. Eu estou aqui na condição de dialogador porque eu tenho que aprender com você, exercitar a compaixão, exercitar o sentimento de amor, e cada reunião é um aprendizado diferente. Cada reunião são espíritos que comparecem nas mais variadas situações, com as mais variadas condições evolutivas para que a gente possa ajudá-los. Então é um trabalho muito grande, é um trabalho muito amplo que nós temos que desenvolver intimamente para podermos ajudar aqueles que estão conosco. Esse trecho está no livro Leis Morais, ditado pelo espírito Joana de Anjos, Adivaldo Pereira Franco. Capítulo 60. Esclarecer em reunião de desobsessão é clarear o raciocínio, é levar uma entidade desencarnada, através de uma série de reflexões, a entender determinado problema que ela traz consigo e que não consegue resolver. Se o espírito está querendo obsediar, ele fala assim: mas essa pessoa que está defendendo matou toda a minha família, você no meu lugar, você odiaria? E aí não vai adiantar a gente falar que não, eu perdoaria, porque ele está sentindo as nossas vibrações. E aí nós temos que levá-lo a raciocinar por outros caminhos. Olha, se você continuar obsediando, você vai criar problemas para você, você vai aumentar o seu karma. Ao invés de você ter pago a sua dívida quando sofreu a injustiça, você vai criar uma nova dívida para futuros comprometimentos, futuros resgates. É necessário então fazer um caminho de retorno, fazer um caminho de interiorização de sentimentos, interiorização do amor, para que você compreenda que lá na frente, em outra etapa, as coisas ficarão mais complexas para você se você continuar desse jeito. Mas se você começar a desligar do fato, a tentar esquecer, você pode voltar a encontrar com aqueles que você ama, com aqueles que você tanto gosta e que defende. E aí, encontrando com eles, você vai traçar novo caminho para o futuro. E ficando preso a essa pessoa que você quer se vingar, você vai adquirir problemas e mais problemas e vai se distanciar daqueles que você ama. A partir desse raciocínio, ele começa a entender e a clarear aquilo que ele precisa fazer para se aperfeiçoar, para se melhorar. Porque essa cristalização mental da vingança, do ódio, do partir para cima de qualquer maneira que eu quero levar vantagem, isso é a cristalização mental que ele tem. Você tem que fazê-lo raciocinar para ele sair daquelas ideias
e vê que a sua proposta é mais interessante, a sua proposta tem mais valor, tem mais conteúdo para que ele possa crescer, para que ele possa se aperfeiçoar espiritualmente e ter a vantagem de estar junto com aqueles que ele tanto ama. Logicamente que nós vamos deparar em cada reunião com uma história diferente e com complicações diferentes que vai exigir de nós um raciocínio aprimorado àquela condição. Ou fazê-la compreender, fazer a entidade compreender que as suas atitudes representam um problema para terceiros, com agravantes para ela mesma. É levá-la a modificar conceitos errôneos, distorcidos e cristalizados por meio de uma lógica clara, concisa, com base na doutrina espírita e, sobretudo, permeada de amor. Então a doutrina espírita, como vai mostrando para nós a reencarnação, os comprometimentos com a lei, e quando nós estamos comprometidos com a lei, nós temos que ressarcir esse comprometimento, nós temos que nos ajustar. Então são um conjunto de fatores que traz para nós, conjunto de situações delicadas e perigosas que a gente tem que aprender a lidar com elas para nos aperfeiçoarmos. Essa é uma das mais belas tarefas na reunião de desobsessão e que requer muita prudência, discernimento e diplomacia. Tem que fazer quase um curso lá na Universidade de Rio Branco para ser um bom diplomata. Brincadeiras à parte, nós temos que entender bem o livro dos Espíritos, entender bem o livro dos Médiuns, entender bem o Evangelho, entender bem o Céu e o Inferno, entender bem a Gênese. Porque a base da doutrina espírita é que vai nos dar meios, argumentos, e vai deixar a nossa memória alimentada com dados para que nossos amigos espirituais nos intuem a conversar com eles. E o Céu e o Inferno é um livro particularmente muito interessante para fazer com que os espíritos entendam que tem mecanismos da lei divina que vai te colocar onde você precisa. E é por isso que a tarefa é importante. Porque quando você vai na tarefa, o espírito está lá de olho em você. Mas ele estando de olho em você, ele vai deparar com pessoas sofrendo e que você foi aliviar o sofrimento delas. Então ele vê que você não é tão ruim como ele pensava que era antes. E outra coisa, de acordo com a lógica dos seus protetores, vai fazer a diferença porque cada protetor age segundo os seus conhecimentos, as suas possibilidades e os seus conteúdos internos. E é com esses conteúdos que nós temos que procurar trabalhar. Então, essa tarefa, ela vai trazer para nós as possibilidades de agir com responsabilidade, de agir com amor e crescer. Que requer principalmente ascendente moral, qualquer que fala sobre aquele que ouve, que está sendo atendido. Esse ascendente moral faz com que as explicações dadas leve o cunho da serenidade, da energia equilibrada e da veracidade. Treinar, desenvolver esses sentimentos, treinar, desenvolver esses valores, treinar, trabalhar para a edificação do bem, para a edificação do amor, para que possamos nos fazer valer desse sentimento do bem, desse sentimento do amor, para convencermos aqueles irmãos. Prestem atenção aqui num detalhe, que requer principalmente ascendente moral. Então você não pode estar lá falando uma coisa e fazendo outra. Você não pode estar falando, perdoe. Aí você vai assistir um jornal que fala que uma pessoa estuprou alguém estuprou alguém e você quer matar o estuprador. Aí chega lá na reunião mediúnica, você não, perdoe, mas quem é você? Diante da televisão ou no dia anterior você já estava querendo matar alguém e ali você está falando para perdoar. Então nós temos que ter coerência no nosso raciocínio. Isso é um exemplo básico, simples, que a maioria das pessoas, diante de uma notícia ruim, quer fazer todo um julgamento, parece que está lá na Idade Média ainda com a mente dele.
E isso é ruim, porque na hora da mediúnica você vai ter que estar aqui e agora, com raciocínio de aqui e agora. Então, esse trabalho, esse entendimento do aqui e agora vai crescer, vai te dar condições de você entender o que você tem e deve que fazer. Isso é muito importante para que você possa crescer espiritualmente. E aí depois vem a serenidade e energia equilibrada da veracidade. Não podemos jogar uma verdade de uma forma muito forte sobre aquela pessoa, de uma forma muito incisiva, muito intensa, mas também não podemos ser muito mamão com açúcar. Temos que colocar os fatos, lembrar que nós estamos lidando com o espírito, muitas das vezes renitente no erro, e, como diz Hermídio de Miranda, sempre ele tem um ponto de apoio, um ponto fraco no amor. E é ali que a gente tem que explorar. Ele vai falar da filha, de um filho, do pai, da mãe, de um irmão, e é aquele ali que a gente vai pegar. Ou ele nem está pensando naqueles. Temos que estar com o dial da intuição bem afinada para que os nossos orientadores falem assim: lembra da sua mãe? Lembra da sua filha? Lembra da sua esposa? Ou seja, à medida que os nossos orientadores espirituais vão nos dando a dica, lembrando que é importante que a reunião tenha um mentor, esse mentor vai te dando a dica, nós vamos fazendo um trabalho e vamos esclarecendo o espírito. As palavras são como setas arremessadas, que poderão ser danosas ou benéficas, dependendo do sentido de quem as projeta. As primeiras ferem, causam distúrbios, destroem e podem acordar sentimentos de revide com igual teor vibratório. Quando você joga uma palavra ou uma frase mal colocada, fica difícil de você reverter. Agora, quando você joga uma frase bem colocada, quando você chega orientando para o bem, as coisas mudam. E são coisas simples, tá, gente? Mas o orientador tem que convencer o espírito a falar Jesus, mesmo que ele tenha que usar certos sofismas. E aí, você vai repetindo Jesus, porque esses espíritos, eles não podem falar o nome de Maria, não podem falar o nome de Jesus. E quando a gente cria mecanismo durante o diálogo ele falar, e o médium tem que ajudar nisso, ele começa então a sentir que ele não é mais aquele que ele era antes. Então ele chega lá, porque o cordeiro, que é o cordeiro, que é o cordeiro, quem é o cordeiro? Aí ele vai ter que parar para pensar. E a hora que ele parou para pensar, ele pensou Jesus. Ele não quis falar Jesus. Ele fala aquele que vocês dizem que seguem. Quando ele fala aquele que vocês dizem que seguem, quem é aquele que nós dizemos que seguem? Então ele já pode usar o sofisma de falar: você já pensou em Jesus. Isso já demonstra que você está se transformando. E aí cria-se um enredo construtivo para que ele possa entender que ele não é mais o mesmo que era antes, que ele está ali na condição de dialogar, passando pelo processo da incorporação, para trazer o entendimento para si mesmo. As segundas, vibrando da lei do amor, penetram na alma como bênçãos gratificantes, produzindo reflexos de claridade que se identificarão com o emissor. No instante do esclarecimento, quando a entidade se comunica, ela está, de alguma forma, expectante, aguardando alguma coisa para ela imprevisível. E nesse momento aqui a gente acabou antecipando o que seria para essa parte aqui do slide. Enquanto a gente evoca, através da intuição dos nossos mentores, aquele ser que ele ama, aquele ser que ele gosta. E aí a gente vai trabalhar nele os bons sentimentos. Porque para despertar o amor, você tem que buscar alguma coisa que ele ame. Nem que seja o cachorro de estimação. Você tem que saber buscar. E aí a gente só vai conseguir, nós não somos adivinho,
através de artifício de diálogo para ele falar sobre alguém que ele gosta, ou esperando que os mentores tragam para nós a dica, a senha, para nós entrarmos com aquela chave. E certa vez uma pessoa no diálogo tentou falar sobre a mãe do espírito. E o espírito, ela está pior do que eu. Ela está lá sofrendo, ela não consegue nem sair de lá para vir aqui para ser ajudada. E aí o dialogador ficou sem chão, porque a arma que ele tinha naquele momento era a mãe. E aí foi tentando conversar para tentar pegar de novo quem ele poderia estar precisando. Aí foi usando outros e outros argumentos, dificultou um pouco, porque a senha tinha um dígito errado. A mãe estava pior do que ele, certo? Então, você decorar uma senha com dígito errado vai dar errado. E a pessoa foi para a mãe. Aí, no decorrer do diálogo, ele falou que ele só gostava de uma tia, mas ele tinha muita vergonha dessa tia. Aí, ele mesmo se entregou pedindo para ser. Que já chegam ali querendo que tenha o imprevisível. Quando a gente não acha o imprevisível, eles criam o imprevisível para a gente, porque já chegam cansados de sofrer. Eles só vão para a reunião mediúnica porque estão cansados de sofrer. Porque os espíritos que ordenam os trabalhos não vão deixar entrar ali um espírito que não vai se dobrar, que não vai se deixar convencer. A menos que a equipe encarnada esteja pisando na bola, atraindo para si espíritos compatíveis com o seu comportamento. Então nós temos que treinar, estudar, fazer nossas obras sociais e estar na mediúnica como um complemento do nosso trabalho. Aí nós vamos ter mais sucesso, nós vamos conseguir os bons resultados. Também os presentes à reunião se colocam em posição especial, porém, de doação, de desejo de atender à expectativa do irmão necessitado e, qualquer que seja a maneira sob a qual ele se apresente, todos os pensamentos e todas as vibrações devem estar unidos homogêneos. Normalmente, uma reunião mediúnica se compõe em torno de 14 pessoas, todos com sentimento no bem, todos com sentimento no ajudar, todos com sentimento no amparar, todos com sentimento de fazer o bem, de construir o bem. Somente assim estaremos edificando os valores que a alma coloca para nós, como essência do nosso crescer. Porque a nossa alma, nós não conseguimos enganar. Então, esses valores que nós temos na alma, que são da essência divina, devem se resplandecer nos momentos do diálogo e todos nós unidos nesses sentimentos, trabalhando esses sentimentos, esperemos assim, com essas forças vibratórias, consigamos ajudar aquele irmão a se recuperar a si mesmo. Muitas das vezes, até a forma perispiritual deles está deformada. Eles precisam de passar por esse choque anímico. Existem casos que só do espírito entrar na sala mediúnica já toma um choque anímico. Tão densa a sua vibração. E ali, ele começa um processo regenerativo para depois, bem depois, ele se manifestar. Participa das reuniões públicas, as espiritualidades, os mentores vão colocando eles aonde é necessário para que a gente restabeleça a nossa energia psíquica e a deles. Dirigidos no intuito de beneficiá-lo. Nesta hora, o doutrinador será o polo centralizador desse conjunto de emoções positivas, estabelecendo-se uma corrente magnética que envolve o comunicante e que ajuda concomitantemente ao que esclarece. Então, a corrente de bons pensamentos, a corrente de bons sentimentos, a corrente de boas ideias faz com que nós cresçamos, nos adaptemos e nos fortalecemos sob as bênçãos do Cristo, sobre o impulso maior do bem e da caridade. Trabalhemos, pois, por nos aperfeiçoar, trabalhemos, pois, por nos melhorarmos, para que o amanhã seja resplandecente nas bênçãos do amor,
nas bênçãos da paz para todos. E para isso nós precisamos saber socorrer aqueles nossos irmãos, que muitas das vezes são espíritos ligados a nós do passado, e nós estamos hoje necessitados de ajudá-los para que possamos, em equipe e em grupo, nos melhorarmos. Porque não é por acaso que nós estamos dentro da reunião mediúnica, não é por acaso que aqueles espíritos estão vindo dialogar conosco. Tem um motivo maior, e ajudá-los vai fazer com que nós estejamos melhores, vai fazer com que nós estejamos criando um mecanismo de amor e de paz em nós mesmos, para que as nossas próximas encarnações sejam menos dolorosas, sejam mais construtivas para os valores eternos da alma. Mas para isso, nós precisamos estabelecer os padrões necessários ao nosso crescimento e ao nosso entendimento. Este, recebendo ainda influxo amoroso do mentor da reunião, terá condições de dirigir a conversação para o rumo mais acertado e que atinja o cerne da problemática que o espírito apresenta. Então, como vocês estão observando, tem um conjunto de forças. O parágrafo é longo, é importante ficar esperto que o próximo eu vou ler o parágrafo todo. É um conjunto de dados que ela vai trazendo para nós, muito bem colocados, muito bem didáticos, trazendo as informações, o conjunto de forças do esclarecedor, conjunto de forças psíquicas que o próprio esclarecedor tem, a catalisação das forças emanentes de toda a equipe, principalmente dos médiuns de sustentação, e a gente então ali, juntando todas essas energias, juntando todas essas conjunto de vibrações, sabendo metabolizá-las e irradiá-las para aquele espírito. Logicamente que o grande trabalho é de quem? Do mentor espiritual. Ele vai estar ali disposto a fazer o melhor possível para nos ajudar. E nós estaremos, então, na condição daquele que tem que servir, na condição daquele que tem que ajudar, que tem que colaborar. Mas as grandes forças de beneficentes que vêm são dos nossos amigos espirituais, que estão ali para nos ajudar, que estão ali para nos fortalecer. O esclarecimento não se faz mostrando erudição, conhecimentos filosóficos ou doutrinários. Também não há necessidade de dar uma aula sobre o que é espiritismo, nem mostrar o quanto os espíritas trabalham, como não é importante para criticar, censurar, causar, acusar ou julgar. Todo momento nós temos que saber, e aí nós temos que saber dialogar, nós temos que saber criar um conjunto de mecanismos que vai nos levar a fazer aquela pessoa entender que ela tem que se melhorar, que ela tem que se modificar. E para que tudo isso aconteça, nós temos que saber conjugar todas aquelas forças vibracionais com um raciocínio bem crítico, bem esclarecedor para aquela condição daquele espírito. À medida que aquele espírito vai se entregando, vai abrindo as brechas para o entendimento, e às vezes ele chega muito bravo, falando que ele tem que perseguir, que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e os espíritos já conversam com ele. No intervalo que você faz silêncio, porque nós não podemos ficar falando direto ou sem parar, então ele ouve o mentor, e o mentor dá as dicas de que tem que fazer, e ele vai entender que é melhor ele seguir com os nossos mentores. E é importantíssimo, não fale para o espírito ficar na casa. Quem decide para onde vão os espíritos são os mentores. Esclarecer não é fazer sermão. Não sortirão bons resultados palavras revestidas de grande beleza, mas vazias, ocas e frias. Não atenderão às angústias e aflições daquele que sofre, muito menos abrandarão os revoltados e vingativos. O conhecimento doutrinário, vamos voltar aqui, conhecimento filosófico, conhecimento doutrinário é importante para que você possa moldar o seu diálogo, mudar como que você vai conversar. Mas, na hora que você vai trabalhar ao íntimo do espírito, o íntimo daquele ser, você tem que usar vários recursos intuitivos, principalmente, e dos conhecimentos que você tem. Mas, tentar jogar
com o Evangelho, na maioria das vezes a gente vai sair perdendo. E muitas das vezes o espírito também conhece a doutrina espírita. Ele sabe que existe. Quando você lida com espíritos mais inteligentes, que estão presos no mal por muito tempo, é mais complicado. Outro detalhe complicado é conversar com espíritos que pertenceram à alta sociedade e tinham vícios, principalmente em drogas, que eles se perdem na cognição das palavras, ficam meio complicado. Mas nada que uma oração não faça o suficiente para centrar esses espíritos. A oração, feita com carinho, com bom sentimento, usando as palavras compatíveis, usando o verbo construtivo, é fundamental para fazer com que aquele espírito desperte valores e entendimentos para uma vida mais saudável no mundo espiritual. E na hora que ele despertar esses valores, logicamente ele vai preferir seguir com os mentores do que ficar naquela condição. Aqui atrás a gente viu, tem um númerozinho 36, que se refere a alguns comunicantes pensam encontrar-se em julgamento e temem os participantes da reunião. Então, é uma outra possibilidade de espíritos que chegam lá para ser atendidos e eles precisam ser atendidos com bastante carinho, com bastante atenção, porque eles estarão pensando que estão no julgamento e começam até a ter um certo medo de qual vai ser a sentença que vai ser proferida ali. Em um caso, cumpre evidenciar ao comunicante que ele não está sendo julgado. Para tanto, se faz mister que as nossas atitudes sejam sempre a do irmão que procura socorrer e esclarecer, porque sabe e sente em si mesmo as necessidades daquele que sofre. Existem pessoas que não gostam quando a gente mostra as 4 opções. Seguir com Jesus, que é seguir com os nossos mentores para ser instruído, para passar pelo processo de aperfeiçoamento. Ter uma reencarnação expiatória, em local bem pobre, bem miserável. Nascer com uma deficiência congênita que o limite ferrenhamente, ou ser deportado. Essas são as nossas 4 opções que nós temos como espíritos no mundo espiritual. Ao esclarecer isso, ele vai começar a ver que ele tem que tomar novas posições mentais, emocionais, para que ele possa ser verdadeiramente ajudado pelos nossos amigos espirituais que ali estão. Porque senão fica perdido, sem poder crescer, sem saber como fazer para crescer. Em quaisquer dos casos, é preciso compreendamos que é quase impossível a uma pessoa mudar de procedimento sem que seja levada a conhecer as causas que deram origem aos seus problemas. Razão por quê? Em grande número de comunicações, o doutrinador ou esclarecedor no sentido que há nesta necessidade. Como você vai lidar com aquele espírito? Lembrando que nós temos que procurar mudar o procedimento da nossa vida quando entendemos que teve um ponto de mutação lá atrás que nos levou a cair naquele processo. E para sairmos daquele ponto de mutação, nós temos que nos esclarecer, procurar entender. De novo vem a intuição, quando o mentor fala, você, numa vida passada, foi quem desencadeou todo esse processo. Na vida passada você era pai dele, e você o ensinou a roubar, você ensinou a matar com crueldade. Aí, naquela vida, vocês se encontraram, mas ele era ladrão, você ensinou ele a ser ladrão. Então ele te matou. Por isso você tem que perdoá-lo agora. E o espírito toma um choque enorme. Quando ele esclarece o passado, ele entende a dialética do problema e ele vê que ele está criando problemas ao invés de solucionar problemas que ele tanto precisava solucionar. Razão por quê? Em grande número de comunicações, o doutrinador, sentindo que há esta necessidade de procurar o ponto onde tudo começou, deve aplicar técnicas de regressão de memória no comunicante. Esta técnica consiste em levá-lo a recordar-se de fatos do seu passado, de sua última ou anterior reencarnação, despertando lembrança
que jazem adormecidas. E ao despertar essas lembranças adormecidas, ele vai começar a entender que ele tem uma responsabilidade, ele vai começar a entender que ele tem compromisso, ele vai começar a entender que ele tem que tomar uma postura construtiva, positiva e sóbria perante si mesmo, para que ele possa se aperfeiçoar, para que ele possa crescer. Esse é o objetivo que todos nós temos. Esse é o objetivo dos espíritos que eles se comunicam. E em que condições nós estamos para ajudar desta ou daquela forma, esse grupo de espíritos. Oferecendo o melhor de nós, pelas nossas orações, pelas nossas introspecções. E aí nós estaremos sempre nos fortalecendo todos juntos para podermos realizar o melhor. Nessas ocasiões, os trabalhadores da espiritualidade agem, seja acordando as reminiscências nos painéis da mente, seja formando quadros fluídicos, com as cenas que evidenciem a sua própria responsabilidade perante os fatos em que se proclamava inocente e vítima. Citamos o caso da pessoa que, como pai, ele treinou o filho a ser bandido, e em encarnação seguinte, o filho mata-o com requinte de crueldade, e ele parte então para a vingança, e na hora que ele descobre que o filho dele, que aquele espírito que o matou, era filho dele em outra vida, e ele havia ensinado ele a roubar, ele vê que ele a roubar, a matar e agir com total falta de ética, de moral, de respeito. Então ele começa a ser tomado por um espírito de compaixão, de solidariedade, e trabalhar-se intimamente para se ajudar a ajudar aquele espírito que na realidade é um familiar muito querido dele. De outras vezes, a lógica e clareza dos argumentos, aliada à compreensão e ao amor, são o suficiente para convencer as entidades. Como lidar com cada situação? Como lidar com os mecanismos que nós temos hoje para trabalharmos intimamente, para procurarmos fazer o melhor por aqueles que estão ao nosso redor. Entender isso, que mostrando bem o quadro, mostrando bem aquela situação para que ele possa entender o que aconteceu com ele, é o caminho mais seguro, mais compatível, mais condizente com a nossa necessidade de aperfeiçoamento, com a nossa necessidade de melhoria. Para sentir aquilo que diz, é essencial ao doutrinador uma vivência que se enquadre nos princípios que procura transmitir. É aquilo que nós falamos anteriormente, como lidar com a situação, porque nós temos que saber vivenciar. Então, nós temos que entender que na hora que a gente estiver vendo um programa de televisão, nós temos que estar em condições de fazer uma oração pelo algoz. Que a vítima, todo mundo está com peninha dela, todo mundo fazendo oração. E do ponto de vista kármico, muitas das vezes ela não é tão vítima quanto parece aos nossos olhos. Mas tudo bem, temos que respeitar a suscetibilidade das pessoas, a sensibilidade das pessoas, que às vezes nem entendem que existe karma. E é bom assim que orem bastante para aquele ser que está ali desencarnando, ou sofrendo as consequências do ato. Mas, para nós que já estamos na mediúnica, não é só do esclarecedor não, todos têm que fazer o exercício em contrário. Desenvolver compaixão, piedade por aquele que cometeu o crime. Porque na reunião mediúnica nós vamos conversar com espíritos que cometem crimes. Assim, a sua vida diária deve ser pautada o mais possível dentro dos ensinamentos evangélicos e doutrinários. Ela coloca deve ser pautado o mais possível. E cada um tem o mais possível, que não é igual para todos. Um faz bem mais, o outro faz um pouquinho, o outro faz quase nada, o outro faz bastante. É desse somatório que compõe a equipe mediúnica. É do esforço de todos nós para nos melhorarmos, e muitas das vezes a pessoa faz um pouquinho só desse possível, porque ela está sob a ação de algum espírito que vai se manifestar lá na reunião. À medida que vai tratando esses espíritos, ele vai esclarecendo esses espíritos, vai tratando os espíritos, ele vai também aperfeiçoando e para oferecer um pouco mais para a equipe mediúnica. Então não vamos colocar, só vai entrar pessoas perfeitas dentro da mediúnica, que nós não temos condições de fazer isso. Vai entrar dentro da reunião mediúnica pessoas igual a nós,
com seus problemas, com as suas qualidades, com seus defeitos, nós buscando as suas soluções. E em cima disso que nós vamos construir o nosso aparato mediúnico, porque o aparato mediúnico é do grupo, não é de uma pessoa individual. O individual está lá para compor o grupo. E dentro desse grupo, dessa equipe, nós vamos conseguindo estabelecer padrões de ações e atividades para nos fazermos melhores e para fazer melhor o caminho daqueles seres. Inclusive porque os desencarnados que estão sendo atendidos, não raro, acompanham-lhe os passos para verificar o seu comportamento e se há veracidade em tudo o que fala e aconselha. Eis o motivo pelo qual o Joana de Ângeles recomenda: quem se faz instrutor deve valorizar o ensino, aplicando-o a si próprio. Aquilo que nós vamos passar para aqueles nossos irmãos é aquilo que nós temos que vivenciar, é aquilo que nós temos que aprender. Senão, fica faltando uma perninha no nosso trabalho do bem, fica faltando uma perninha no nosso trabalho de edificação do bem. Não somente a ele, mas também aos demais integrantes da equipe, entretanto, pela característica do trabalho que desenvolvem na reunião, são muito visados. A forma com que a gente lida, a forma com que a gente trabalha, a forma com que a gente está ali dentro da reunião, tem espíritos de olho na gente, tramando, pensando o que ele pode fazer para nos prejudicar. Mas se a gente está sintonizado com o nosso protetor, se a gente está vivenciando bem aquele sentimento e bem entrosado com os nossos protetores, aí a gente começa a crescer e aperfeiçoar. O outro tópicozinho, o 38, as leis morais da vida. O 37, vamos voltar lá atrás para a gente ver onde está, que ele segue nossos passos. Então segue os passos mesmo. E muitas das vezes eles nos acompanharam a semana inteira, aproximando o máximo da gente, para chegar lá. E naquele momento, olhar como que a gente se porta naquela situação, para que ele tome, então, a grande parcela, parte da sua transformação. E as leis morais da vida, o texto da Joana de Ângeles está no livro Leis Morais da Vida, também no capítulo 60. Outro cuidado que o doutrinador deve ter durante o diálogo é de dosar a verdade, para não prejudicar o espírito que veio em busca de socorro lenitivo, esclarecimentos, enfim, que lhe deem paz. A franqueza, em certos casos, pode ser destrutiva. É igual o espírito está lá se comunicando, mas você já entende que você já morreu? Você sabe que você já morreu? O espírito parece que morre de novo, porque ele tem medo da morte, ele não quer entender que existem espíritos, ele está preso naquela condição, não por maldade, mas por ignorância. Então nós temos que saber dosar para esclarecer bem a situação. E esse aí é um exemplo muito simples que a gente deu. Mas tem aqueles que vêm criando ou tentando criar alguma confusão da mais diferente forma, mas a qualquer toque da verdade ele então acorda e passa a agir de uma forma totalmente diferente dali para frente. A verdade pode ferir aquele que não está em condições de recebê-la, caso, por exemplo, de uma entidade que desconhece que deixou a Terra e apresenta total despreparo para a morte. Então você tem que conversar bastante tempo e contornando a situação, até ele entender que ele está falando como espírito, que a vida continua, que a vida não acaba com o túmulo. Ele vai começar a entender, e não demora a entender não, ele entende rapidinho. Esse esclarecimento só deve ser transmitido depois de uma conversação que a prepare psicologicamente para a realidade. A medida justa para isto é colocar-se o doutrinador na condição do comunicante, vivendo o seu drama e imaginando o que seria o seu sofrimento.
Aí você tem que saber se colocar, saber se postar e saber esclarecer. É o treino, não tem nem como a gente explicar. Cada caso é um caso, cada momento você vai ter um artifício para contornar a situação. A oração sempre é uma grande ferramenta, tanto para acalmar o espírito, como ele abrir-se para aquilo que é o óbvio. Que às vezes ele nem está querendo aceitar o óbvio, mas na hora que a gente vai conversar, que a gente vai mostrar para ele, após uma oração, ele já se torna bem mais receptivo. E normalmente depois dessa oração é que os nossos mentores vão conseguir fazer o trabalho de transformação daquele espírito ali, para o bem, para o entendimento, para a reflexão e para ele aceitar ser socorrido. Os doutrinadores devem ser, no mínimo, 2 e se revezarão no atendimento aos desencarnados. Tem que ter 2 para que cada um atenda um, para não ficar sobrecarregado e não ficar só um fazendo todo o trabalho que pode ser dividido. Há um outro ponto a se considerar a respeito dos que estão na tarefa de esclarecimento, nas sessões de desobsessão. É que estes não devem ser médiuns de incorporação, pois não teriam condições de acumular as duas funções, além de sofrer de modo direto as influências dos obsessores, o que, obviamente, prejudica a tarefa de esclarecimento. Se a gente colocar regra demais, a gente vai ficar com a reunião vazia. Se a gente colocar regra de menos, a reunião vai ficar perigosa. Então nós temos que entender que o esclarecedor é aquela pessoa que tem que ter bastante segurança de si. Por quê? Ele naturalmente, o médium de incorporação, já capta a vibração do espírito que está comunicando. E na hora dele comunicar, dele conversar com o espírito, ele vai ficar suscetível dessa influenciação. E também da influenciação de outros espíritos que ali estão. É um trabalho que exige treino, que exige dedicação, que exige diálogo pós-reunião, para que todos se fortaleçam, todos se aprimorem, todos se aperfeiçoem. Então quem for médium de incorporação nunca pode esclarecer. Claro que pode, na medida que ele tiver condições de ter segurança. Porque se ele tiver muita sensibilidade, é melhor que ele se dedique apenas ao esclarecimento. Ou melhor, ao esclarecimento como um receptor, como um médium psicofônico. Dois tipos de esclarecimento. Certa noite, em nossa reunião, comunicou-se uma entidade que se apresentou chorando muito e muito desesperada. Havia desencarnado há algum tempo e estava ciente desse fato. Encontrava-se, porém, terrivelmente revoltada, pois tinha deixado 4 filhos bem pequenos, necessitando ainda de seus cuidados maternos. Revelou que não se conformava com o acontecido, principalmente porque, indo ao lar, encontrara outra mulher no lugar que lhe pertencia. E dizia que isto ela não perdoava ao marido. Julgava-se traída por crer-se a única que poderia ocupar o coração de seu esposo e o afeto de seus filhos, que logicamente eram muito queridos por ela. O doutrinador, bastante identificado com o problema, a ponto de sentir-se comovido, tal era a angústia daquela mãe desencarnada, manteve em síntese o seguinte diálogo. Então, essa é uma situação muito delicada. E tem também outras tão delicadas quanto, mas essa aqui é um drama que nenhum de nós gostaríamos de passar. E como que você vai conversar com o espírito nesse momento? Como que você vai esclarecer o espírito que ele tem que deixar aquele lar, que ele tem que deixar as crianças ao cuidado dessa madrasta,
que ele tem que deixar o ex-marido seguir caminhando, porque nós estamos na Terra, e esse espírito está no mundo espiritual. Então, quanto a maioria de nós carregamos muitos apegos de uns com os outros, as coisas ficam bem mais difíceis. Então vamos ver como que ele dialogou. Minha irmã, nós compreendemos o seu drama e sabemos o que representa para uma mãe a separação dos filhos. Mas, minha amiga, neste momento, que representa a oportunidade bendita concedida por Deus, nosso Pai, que é toda bondade e misericórdia, queremos meditar com você sobre a sua situação. Então, já entrou o sistema da compaixão, entrou o sistema de esclarecimento, ele foi, nesse pequeno parágrafo, nesse pequeno conjunto de frases, ele mostrou compaixão, mostrou entendimento, mostrou a força do Pai Maior nos colocando na situação que precisamos estar, para começar a partir dali, desenvolver aquilo que vai levar o espírito ao ponto de mutação dele, transformar o entendimento. Recorda-se, quando na Terra, nas tarefas de mãe e esposa dedicada, como seus encargos eram múltiplos e exaustivos, a ponto de muitas vezes não se dar conta deles? Lembra, minha irmã, que era necessário procurar auxílio de algum parente mais prestimoso ou alguma amiga para dividir um pouco os seus labores? Mostrando que ali ela tinha que buscar alguém para ajudá-la. Não daria conta de fazer tudo sozinha, ela precisava de algum apoio, precisava de alguém ajudando. Então, a partir desse momento, a partir desse entendimento, nós vamos começar a fazer o espírito a pensar nas coisas que estão acontecendo. Nessa altura, a comunicante se calara e não mais chorava, acompanhando atentamente as palavras e já começando a concordar com essa colocação do problema. Continuando, o doutrinador diz: pois é, minha irmã, quem de nós poderá dizer que não necessita de alguém que o ajude, principalmente nos momentos difíceis? Vamos agora procurar compreender a atitude tomada pelo seu marido, no caso ex-marido, que, junto com a dor de perdê-la, se viu de súbito colocado no duplo papel de pai e mãe das crianças. Então o cara sozinho, ele tem que ser pai e mãe, ele tem que como que ele vai lidar com essa situação? Como que ele vai ajudar aqueles espíritos que estão ali encarnados junto com ele, dentro do processo evolutivo, necessitando de um conjunto de amparo, que cuidar de criança não é muito fácil não. Então vamos continuar o raciocínio. Que se encontra ainda em fase de assistência permanente, como você mesma disse, e, tendo assim, além disso, de continuar com o seu trabalho profissional, que é a fonte de renda necessária ao sustento do lar, imaginemos a sua situação aflitiva. Então mostrou que o marido naquele momento estava passando por certas situações, que o marido precisava de determinado apoio, que o marido precisava de determinada ajuda, e com isso ela tinha que começar a entender que a outra esposa era necessária para dividir os trabalhos. A melhor solução foi a presença dessa criatura que quis ajudá-lo por amor. E você mais tarde vai compreender que não foi por acaso que tal aconteceu. E assim estar ajudando a conservar os seus filhos junto e ao lado do pai, que de outra maneira se viria talvez forçado a entregá-los a estranhos e separá-los para serem criados. Ele conseguiu fazer um enredo do assunto, levando o espírito a compreender a importância e a necessidade daquela pessoa dentro da casa. A partir do momento que a pessoa começa a entender que, sem a presença dessa outra intrusa, as coisas ficariam difíceis para o ex-marido, que ficou na terra, então ela começa a entender e a perceber que
existe um caminho a seguir. Existe uma possibilidade de realizações e de crescimento que nós temos que saber valorizar, que nós temos que saber estabelecer. Quanto à preocupação de ser esquecida pelos seus, não há motivo para tal, pois a mãe que honrou e dignificou o lar, as suas funções e deveres maternais, nunca será esquecida, nunca será olvidada. Quem sabe se você não terás ensejo de encontrar-se com eles durante as horas do sono. Então, é natural que vai esquecer. Nós não podemos ficar lembrando daquele que partiu ad eterno em todos os momentos, em todas as condições. Nós temos que dar um tempo para que aquele espírito se refaça. E nesse momento, muita coisa acontece no mundo espiritual e no mundo físico. E nós temos que aprender a saber viver nos dois, nas situações adversas. Mas para isso, deve equilibrar-se e começar uma nova vida. A seu lado estão pessoas amigas que a trouxeram aqui e que ajudam, que desejam ajudá-la. Elas a encaminharão também ao encontro de familiares que estimam e que estão desejosos de vê-la equilibrada e disposta a uma vida nova. Ele agiu com muita prudência, com muita construção, com muitos padrões de entendimento para levar a pessoa a ter mais amor, a ter mais compaixão da situação de quem ficou para trás. Porque é um conjunto de forças, é um conjunto de situações que todos nós somos levados a nos aperfeiçoar, a nos aprimorar. E é somente assim que nós vamos crescer, é somente assim que nós vamos estar em condições de nos melhorarmos, de sermos realmente melhores. Tanto nós que estamos encarnados, refletindo no tudo aquela problemática que o espírito está vivendo, quanto aqueles que estão desencarnados, vivenciando o seu drama pessoal e procurando sublimar os sentimentos para entender a situação e procurar crescer em paz. A conversa se prolongou por mais alguns minutos, findos dos quais o doutrinador informou a entidade que aquele grupo ali reunido orava em seu benefício e que ela também procurasse orar, lembrando-se principalmente de Maria. Mostrou a ela que aquelas pessoas estavam interessadas por ela, que todo mundo queria o bem dela, que todos estavam ali para uma ajuda mútua, para um benefício mútuo, para um trabalho edificante de todos juntos. E lembrar de Maria, a mãe das mães, que, perdendo o filho amado, o excelso Filho e Deus, mesmo assim, consolava e atendia aos sofredores que a cercavam em sua passagem pela terra, e que, depois da glória espiritual, prosseguia amparando a todos. Entendendo que Maria, mãe de Jesus, passou por todas aquelas dificuldades e que Deus, diante de toda aquela situação, usou Maria para consolar toda aquela infinidade de pessoas que a procuravam incessantemente na busca de uma palavra amiga, na busca de um consolo, na busca de um esclarecimento. Então todos nós temos que estar sempre voltados para nos fortalecer, para nos construir intimamente, para que as coisas fluam, para que as coisas se estabeleçam dentro dos padrões de amor, de fraternidade e de paz. Após a prece proferida pelo doutrinador, a irmã, desencarnada, recebendo as vibrações superiores e o carinho de todos, de todo o grupo, reconfortou-se bastante, retirando-se muito mais calma e disposta a encetar uma nova vida. Disposta a começar a trabalhar intimamente para entender todo o processo e se libertar, porque não tinha como ela voltar atrás. Não tinha como ela recuperar aquele corpo. Não tinha como ela agir de forma diferente.
Manifestou-se um espírito certa feita, na reunião de desobsessão, que se dizia muito enraivecido com o grupo, alegando que este lhe havia prejudicado os planos e, por este motivo, queria vingar-se de todos. Isso aqui é o mais comum deles falarem. É as ameaças mais comuns que eles trazem. Porque todos os planos que eles fazem, nossos mentores estão atentos e, de acordo com o conjunto de fatores, eles não vão conseguir levar à frente todo aquele intento que eles queriam levar. Dizia claramente que estava no final de sua vingança, quase conseguindo os intentos que visavam arrasar com uma certa pessoa. Gabou-se de que, já derrotada, exaurida, até mesmo acamada, a vítima fora até abandonada pelos familiares, e que não iria admitir intromissão de ninguém em seus propósitos. Olha, gente, entender a obsessão é entender que a grande maioria das doenças se dão por afinidade com espíritos também doentes, por afinidade com espíritos também em situações muito complexas. E neste momento nós devemos estabelecer um entendimento superior para começarmos a compreender a nossa necessidade evolutiva, para começarmos a compreender a nossa necessidade de fazermos o bem e de procurarmos construir um mundo melhor para todos nós. E nesse momento que a gente tem que ver que a ação dos espíritos pode nos beneficiar, nos dar saúde, como pode nos prejudicar e nos adoecer. Vamos continuar. O doutrinador, conhecendo o caso a que ele se referia, após ouvi-lo atentamente, tomou a palavra em síntese, disse o seguinte: é importante, como Kardec dizia, que as pessoas, e o André Luiz também no livro Desobsessão deixa bem claro isso, que a equipe que faz visita, a equipe que faz os trabalhos nas casas, de visita aos lares, de visita ao hospital, campanha do quilo, que também a gente vai deparar com alguns dramas ali naquele momento. Essa equipe, essa dupla que trabalha junto, lá na hora eles deveriam trabalhar também junto, como dialogador e como médium psicofônico, para que, inteirados do caso, eles pudessem agir melhor. Ou, muitas das vezes, o espírito vai lá se manifestar através de uma das pessoas que foi na tarefa, fazer a tarefa assistencial, e o outro vai observar aquilo ali, e mesmo que ele não seja o dialogador naquele momento, nada impede que ele vá até aquele local, ou da sua ponta cadeira mesmo, de acordo com várias situações do espaço físico ali do momento, para ajudar o dialogador naquele diálogo. E ambos têm que entender que a equipe é para somar e não para dividir. Meu irmão, você está enganado quando julga que nosso irmão a que se refere está derrotado, realmente está abatido fisicamente, pois as lutas têm sido enormes, mas você não ignora que espiritualmente ele está de pé. Estar espiritualmente de pé muda totalmente o quadro, muda totalmente a situação. O espírito então começa a ver que o seu trabalho estava sendo em vão. Vamos dizer aqui. Espiritualmente está vencendo e se conserva cheio de esperança e confiante em Deus. Sobretudo, meu irmão, ele está perdoando a todos os que estão fazendo sofrer, já que é espírita e vive a fé que esposa. Ser espírita, viver a fé que a gente esposa, ter conhecimento doutrinário, entender a necessidade de fazer o bem, entender a necessidade de se aperfeiçoar, entender que todos nós estamos aqui para um processo de aprimoramento. Tudo isso vai fazer diferença e vai nos impulsionar para o bem, para a interação do grupo encarnado com o grupo desencarnado.
Entretanto, se observar melhor, meu irmão, verá que no fundo quem se está consumindo é você, que está cego pelo ódio, pelo desejo de vingança e que assim não pode perceber a tua real situação. É isso que nós temos que procurar entender. É isso que nós precisamos saber mostrar para o Espírito, que ele está em um vazio interno. E por mais que ele tenta encher esse vazio com sentimentos contrários à caridade, ele vai estar se complicando perante as leis divinas, criando complicação para ele no futuro. Você, meu irmão, está nessa luta há tanto tempo e por isso não percebeu ainda a solidão em que se encontra, distanciado de todos os seus afetos mais caros. E já agora cansado e enfermo, completamente só. O espírito que está obsediando, ele está mais cansado do que obsediado. E como obsediado estava ficando praticamente acamado de tão combalido que estava, esse espírito que obsediava, na realidade, estava perdendo espaço, ele estava perdendo a oportunidade de se transformar pelo bem. As palavras do doutrinador foram interrompidas várias vezes pelo protesto do comunicante, mas retornava a conversação com convicção e com entonação de voz muito carinhosa e firme. Então, retornar a conversação com convicção daquilo que você está falando, daquilo que você quer passar, é fundamental. E isso é necessário para o aprimoramento, para o crescimento. Por isto, meu irmão, nós o estamos convidando agora, em nome de Jesus, a mudar de vida. Não pelo bem dele ou nosso, mas pelo seu próprio bem. Você está tão cheio de ódio que se esqueceu de amar a si próprio, de trabalhar pela sua própria felicidade. Está perdendo tempo, está se destruindo. E às vezes aqui na Terra nós só pensamos assim também. Isso aqui não vale só para o doutrinador com espírito, não. Para a gente se autodesobsediar. Nós precisamos aprender isso. Ver que o nosso caminho está nos deixando cheio, mas daquilo que nós temos que esvaziar. E no outro caminho que está aparentemente nos deixando vazio, é aquele que vai nos fazer crescer e aprimorar espiritualmente. Veja bem a sua situação. Olhe para você agora. Onde a sua força? Onde os seus companheiros? Nesse ponto, o espírito, que já se calara há alguns instantes, deu mostras de sofrimento generalizado desde baixinho. Começou a dizer que não estava acabado, que o grupo o estava enfeitiçando e que não era possível que estivesse tão andrajoso e feridento. Nesse momento, ele começa a ver que ele estava numa situação difícil, que ele não era aquilo que ele pensava, mas sim alguma coisa modelável dentro dos processos de autoevangelização que nós devemos fazer conosco mesmo, aceitando logicamente a indução dos outros. O doutrinador, retomando a palavra, prosseguiu: meu irmão, aproveite o ensejo que Jesus lhe concede de reencontrar-se, de começar a viver em você. Reflita sobre a sua solidão e sua constante inquietude e verá que o melhor é começar a vida nova
Jesus nos espera a todos. À medida que ele tinha que procurar fazer esse entendimento, que ele tinha que procurar raciocinar sobre isso, era a grande chave para que aquele espírito e o conjunto pudesse crescer. Porque à medida que a gente trabalha, que a gente vai lidando com espíritos, que a gente sabe que está fazendo mal, que a gente vai esclarecendo-os, vai botando eles para o caminho do bem, é fundamental para que as nossas forças se estabeleçam, que a nossa força se aprimore e o bem aconteça. Se lhe falamos assim, é porque conhecemos os seus problemas, que são também nossos. Sabemos por experiência própria que nesta nova vida que Jesus propicia àqueles que se arrependem é que está o caminho para a felicidade. A hora que a gente arrepende de nossos erros, que a gente entende que a gente tem que modificar, que a gente entende que a gente tem que tomar novas posturas, é o momento que a gente vai crescer, é o momento que a gente vai estabelecer a meta da melhoria, do aprimoramento e do crescimento espiritual. Ninguém é feliz sobre as desgraças alheias. Se você não é capaz de perdoá-lo, seja capaz, pelo menos, de amar a si mesmo, de desejar seu próprio bem. Porque normalmente esses espíritos, quando eles partem para sua vingança, eles tentam esquecer o tempo, eles ficam parados naquele tempo. E aquilo ali, às vezes já passou 100, 200, 300 anos, e ele está com aquela cristalização mental, está com aquelas ideias que já não teria mais espaço para ter ao longo da vida, que não faz sentido um espírito querer evoluir e, ao mesmo tempo, fazer o mal, prejudicar as pessoas e deixar de seguir seu caminho evolutivo, seguir seu caminho de aperfeiçoamento. Todos nós estamos aqui para esse aperfeiçoamento, para essa melhoria. E é esse aperfeiçoamento, essa melhoria que vai fazer de nós seres melhores, seres mais aperfeiçoados. Havia tanta sinceridade nessas palavras que o comunicante declarou-se confuso. Afirmou então estar realmente cansado, desejando uma vida nova onde pudesse ser feliz. E aí é um momento delicado quanto o obsessor, que já botou o outro praticamente de cama, e ele tem que sair, tem que deixar, tem que abandonar. O outro costuma ficar com muita saudade junto também. Mas vamos ver o que aconteceu aqui no decorrer do estudo. Depois de mais alguns esclarecimentos, a entidade retirou-se. Bom, não teve o desfecho de partida dos dois, apenas de um só. Vamos voltar aqui. Voltar mais uma. É importante que a gente entenda que esses espíritos, ao passarem por esse conjunto de situações, esse conjunto de informações, eles sentem um peso dessa transformação, sentem o que eles estão vivenciando, sentem o que eles estão tendo necessidade de transformar. E na hora deles, que eles entendem que eles têm que se transformar, entendem que tem que transformar, é o momento que ele dá aquele salto no processo evolutivo deles, podemos dizer assim, e pode retirar, ir para local seguro no plano espiritual, onde ele vai estudar, onde ele vai se aprimorar, ele vai procurar se aperfeiçoar, e deixar livre aquele que ele estava obsediando, que ele estava atormentando aqui na Terra. São trabalhos conjuntos que todos nós vamos fazendo, um trabalho da equipe, para que todos possam se beneficiar, para que todos possam se aprimorar. E a próximo estudo, a ação dos médiuns, como que os médiuns interferem nas comunicações e no trabalho de tratamento, tanto positivamente como negativamente. No site da FEB você encontra esse e outros livros para você se aprimorar mais e aperfeiçoar seus conhecimentos, seus entendimentos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Sucesso!
nos seus trabalhos, sucesso nos seus estudos, sucesso nos seus empreendimentos.